Oi gente, meu nome é Luísa e nesse vídeo eu vou mostrar todos os livros que eu li durante o ano. Esse aqui são os livros que eu tenho físico, que são meus, que estão aqui na minha casa, mas muitos eu li da biblioteca ou então eu li em e-book. Não vai estar em ordem o vídeo, não vai ser do melhor ao pior, do pior ao melhor. Eu vou falar quando o livro é bom ou ruim, eu vou tentar sempre estar dizendo quantas estrelas eu dei, mas não vai ter ordem, porque eu fiz isso nos livros do primeiro semestre e deu muito trabalho, eu sou muito indecisa, eu não sei falar qual livro é melhor, realmente não sei. No final desse vídeo eu vou dizer as minhas metas de leitura pro ano de 2024. Esse ano eu só tinha estruturado essa meta em quantidade mesmo, tipo, mais de 24 livros. Pro ano que vem eu vou fazer mais metas de tipo gênero, autores que eu quero ler também. Bom, gente, eu vou fazendo a lista aqui por ordem cronológica, dos últimos até os mais recentes em que eu li. E o primeiro livro que eu li esse ano foi Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson. É um livro pós-apocalíptico em que a gente acompanha a vida de um único sobrevivente que resta no mundo inteiro. Ele não sabe o porquê, ele é imune a esse vírus e ele tenta sobreviver, né, nesse mundo repleto de zumbis barra vampiros. É uma mistura dos dois. Eu gostei muito desse livro, eu acho ele particularmente lindo demais. Ele é cheio de ilustrações. O segundo livro que eu li no ano é um famosinho, né? Se eu não me engano foi o livro mais vendido. Como eu tinha lido o primeiro, eu me senti na obrigação de ler a continuação. Eu realmente estava curiosa para saber o que acontecia. Que é o livro É Assim Que Começa, da Colleen Hoover. Acho que todo mundo conhece, né? Não tem muito o que dizer, eu li em 2 dias, eu achei que foi bom pra começar o ano, porque eu comecei com confiança de ler bastante rápido, sabe? É muito bom pra quem tá começando a ler esses livros, assim, não tem muita dificuldade na leitura, né? Se eu não me engano, eu dei acho que 4 estrelas, o que é até muito pra um livro de romance, assim, eu particularmente não gosto muito. Mas algumas partes do livro me pegou, assim, sabe? De identificação, então, assim, eu tenho apego emocional a algumas cenas do livro, então é bacaninha. O terceiro livro que eu li no ano foi um favoritado, assim, um dos melhores do ano, sem dúvidas, e brasileiro, e aonde também eu descobri essa autora maravilhosa, que é Carla Madeira, no livro Tudo é Rio. Eu sou apaixonada por esse livro. Assim, eu já fiz um vídeo só pra ele aqui no canal, então assim, caso vocês tenham mais interesse sobre ele, vão lá ver o vídeo, eu já falei muito dele aqui no canal, então não vou ficar sendo repetitiva. Basicamente, ele conta a história ali de um triângulo amoroso entre personagens muito bem desenvolvidos, em que você realmente, assim, se apega e odeia eles ao mesmo tempo. Nossa, a escrita da Carla Madeira é linda também. O quarto e quinto livro que eu li esse ano, não tenho físicos, eu li da biblioteca da escola, que são Harry Potter, A Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. O primeiro e o segundo foram os que eu li, não li a saga inteira. Quero muito comprar o box pra ler o ano que vem, mas assim, né, eu gostei bastante dos dois. Não foram, assim, tão bons, eu acho que por conta... tão bons quanto eu esperava, tá, gente? Eu gosto muito dos filmes, mas eu acho que eu não tô na faixa etária certa pra ler Harry Potter, né? Eu acho que quem leu na infância conseguiu aproveitar melhor a experiência de leitura. Só que eu gostei bastante, eu acho que eu dei 4 estrelas também, vale muito a pena. O sexto e o sétimo livros que eu li esse ano foram livros de política, que é O Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx, e Engels, e Família, Propriedade Privada, de Engels, que é o mesmo que tá nesse aqui também. São livros que eu gosto bastante. Esse livro é basicamente um manual básico do comunismo. E Família, Propriedade Privada e Estado é um livro de Engels em que ele explica toda a criação da propriedade privada que está ligado à família, ao patriarcado, ao capitalismo e também ao Estado. Eu achei genial esse livro, eu realmente aprendi muito com ele e com o Partido Manifesto Comunista também. O Manifesto do Partido Comunista eu acho que é um livro mais amplo. Esse aqui já tem mais um tema em específico, eu recomendo muito os dois, principalmente para quem está começando a estudar o comunismo, como eu, né, que queria entender mais sobre o assunto, e aí eu li esses dois e eu achei uma leitura não fácil, mas compreensível, sabe? Se você ler com atenção, mesmo sem saber muita coisa, você consegue entender. Bom, gente, mudei o ângulo da câmera pra entrar mais claridade, ok?
é o 8º ou 9º, já perdi a conta, livro que eu li esse ano e que foi o melhor do primeiro semestre. É nada mais, nada menos do que Daisy Jones the Six. Eu acho esse livro simplesmente maravilhoso e eu nem sei dizer porquê. Tipo assim, ele não tem uma premissa tão interessante, sabe? Apesar de que ele é todo em forma de entrevista e eu acho isso genial, mas ele basicamente conta a história de uma banda dos anos 70, então assim, só por isso a gente não vê nada muito interessante. Eu não sei dizer se ele é o melhor do ano, eu li muitos livros bons agora no segundo semestre também, e que eu acho que empata com ele, sabe? Mas com certeza ele tá ali no top 3, e eu criei muito apego emocional a esse livro, a história, sabe? Eu realmente entrei dentro da realidade do livro, eu achei, foi uma experiência de leitura muito, muito boa. O 9º livro que eu li esse ano é uma ficção científica / distopia. É um clássico também, é um livro bem antigo, considerado revolucionário, porque os temas que são tratados nesse livro nem sequer existiam na época que foi escrito. Admirável Mundo Novo, com certeza, é a história mais interessante que eu li esse ano. A premissa do livro é incrível. Tipo assim, basicamente as pessoas são criadas de forma artificial por... Inseminação artificial é tipo isso, o que a gente tem hoje em dia de inseminação artificial, todo mundo é criado dessa forma, as pessoas não nascem mais de forma natural. E o Estado também cria elas, esse Estado que, né, governa e comanda tudo e que também cria essas pessoas, eles educam elas durante a infância também, de uma forma bem manipuladora, e elas também são divididas em tópicos superiores um ao outro, alfa, beta, enfim. E quanto mais alto você tiver nesse nível, mais privilégios você tem na sociedade, digamos assim. E esse livro vai de contrapartida a várias coisas tão interessantes. Por exemplo, não existe relacionamentos românticos aqui nesse livro. As pessoas não se relacionam romanticamente, elas não namoram, elas não casam. O amor é completamente proibido e o sexo totalmente estimulado. O 10º livro que eu li esse ano foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. É um livro brasileiro e eu tava muito curiosa para ler esse livro, ouvi falar muito bem dele. E realmente é um livro muito bom, a escrita é muito bonita, tem umas partes assim que te dão um tapa na cara realmente. Porém, eu não gostei do final do livro. Eu achei que ele se perdeu um pouco do propósito do meio pro final, fiquei um pouco confusa, não gostei, o que me fez abaixar muito a nota dele, se eu não me engano, acho que eu dei 3,5 estrelas. O 11º livro que eu li esse ano foi a biografia da Rita Lee. Ele tá bem estragadinho, foi um livro que foi dado, minha mãe trabalhava numa casa, e aí a patroa dela deu esse livro pra ela, tava indo jogar fora. E bom, eu ganhei ele quando eu tinha uns 8 anos, e na época eu nem sabia quem era Rita Lee, só que eu resolvi guardar o livro. E aí, esse ano, eu comecei a ouvir muito as músicas da Rita Lee, e eu falei, meu Deus, eu preciso ler aquela biografia que tá guardada, que eu achei que eu nunca fosse ler, e eu simplesmente fiquei apaixonada. Eu gosto muito da Rita Lee, fiquei muito triste, aliás, quando ela morreu, eu tava lendo a biografia. Não tem muito o que falar sobre uma biografia, né, mas é uma ótima biografia, eu recomendo. O 12º livro da lista é Verity, novamente Colleen Hoover. Esses foram os únicos 2 livros que eu li dela e provavelmente vão ser os últimos. Todos os livros que eu tinha qualquer mínimo de interesse em ler, eu já li. E até alguns que eu não tinha interesse, mas pelo hype eu li. Mas esse aqui realmente foi um que eu queria muito ler. Eu achava dos livros dela o que tinha a premissa mais interessante e realmente foi o que eu mais gostei. Ele basicamente fala de uma escritora que recebe o cargo de escrever terminar os livros de outra escritora, que é a Verity. A Verity, ela tá em coma e aí a mulher tem que ir pra casa dela pra pegar as escrituras pra conseguir terminar os livros. E bom, na casa da Verity acontecem muitas coisas estranhas e esse livro, ele consegue causar tanto estranhamento na gente. Eu realmente fiquei com medo depois que eu terminei ele. Eu fui dormir e eu ficava tipo assim, olhando pros cantos, porque eu tava me sentindo observada, sabe? E, bom, dos livros da Colleen Hoover, eu particularmente acho que é o melhorzinho. O suspense dele é muito bom. Eu li em um dia, eu fiquei completamente obcecada por ele. O 13º livro eu não tenho físico, eu li da biblioteca da minha cidade, vou deixar a fotinha aqui, que é Don Quixote. Bom, eu acho que todo mundo sabe mais ou menos do que é Don Quixote. É basicamente um menino que sai por aí achando que é cavalheiro
Eu achei muito engraçada a história. Apesar de ser um livro para crianças, eu acho que facilmente é uma leitura muito boa para adultos também. E adolescentes como eu, né? Eu li a versão resumida, bem pequenininha assim. Ele é um livro gigantesco, mas eu particularmente nunca vi a versão grande. Não tinha na biblioteca, só tinha a versão resumida, então foi o que eu peguei pra ler. A 14ª e a 15ª leitura também são uma distopia, que é a saga Jogos Vorazes. Eu ainda não li o último, eu só tenho o segundo livro aqui em casa. O primeiro eu já devolvi pra biblioteca, esse é da biblioteca também. Eu pretendo comprar eles o ano que vem. Eu acho que todo mundo conhece a história, mas pra quem não sabe, é uma distopia em que existe 12 distritos e uma capital, e meio que essa capital todo ano escolhe 2 pessoas, um homem e uma mulher de cada distrito, pra lutarem numa arena até a morte. Eu acho que todo mundo deveria ler Jogos Vorazes, ou pelo menos ver os filmes, que também são muito bons e fiéis à adaptação. O 16º livro que eu li esse ano é o livro O Iluminado, do Stephen King. Bom, gente, eu gosto muito do Stephen King, apesar de ter uma certa dificuldade com a escrita dele, mas eu acho que as histórias são muito boas e você realmente sente medo lendo o livro. Se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas pra ele. Como eu disse, eu tive um pouco de dificuldade de ler. Eu achei muito repetitivo em certas partes, bem maçante mesmo, mas valeu a pena a leitura e eu acho a história fantástica. O 17º livro, eu não tenho físico, vou deixar a foto aqui, se chama Toda Poesia. Como o nome já diz, é um livro de poesia, não tem muito o que dizer. Alguns poemas me agradaram, me identifiquei, com alguns outros não. É algo muito pessoal, isso aí é de cada um, sabe? O 18º livro, e que fecha o primeiro semestre de 2023, né, os 18 livros que apareceram no primeiro vídeo. Daqui pra frente todos os livros vão ser inéditos, eu não mostrei aqui ainda no canal. Que foi Véspera, da Carla Madeira. Bom, gente, eu já paguei muito pau pra Carla Madeira aqui nesse canal. Eu cansei de falar o quanto essa mulher é incrível, genial, ótima escritora. Confesso que, em alguns momentos desse livro, eu pensei em abandonar. Acho que por conta disso, eu não gostei tanto dele quanto de Tudo é Rio. Eu achei maçante em algumas partes, mas eu acho que é mais por questões minhas do que da escrita em si. Muita gente gosta mais dele do que de Tudo é Rio, e tenho que admitir que a história em si é mais interessante. Eu acho que a escrita da Carla Madeira tá ainda melhor aqui do que em Tudo é Rio. E, bom, esse livro, ele tipo, alugou um triplex na minha cabeça. Eu penso nele sempre, sempre. O 19º livro, que é o que inaugura os livros do segundo semestre aqui pra frente, eu gravei uma resenha aqui no canal pra ele. Então acho que ele foi o único dos que eu li no segundo semestre que já apareceram aqui no canal, né? Que é Flores para Algernon. Eu me senti na obrigação de fazer uma resenha aqui, assim que eu li ele, de tão incrível que foi minha experiência de leitura. Eu nunca chorei tanto com o livro quanto eu chorei com Flores para Algernon. Eu me senti uma criancinha lendo esse livro, juro. Ele realmente trouxe sensações em mim que, assim, eu nem sabia que eram possíveis de serem estimuladas com páginas e palavras, né? Mas pelo visto são. E eu achei maravilhosa a história do livro. É uma ficção científica também. E ele vai contando a história de um menino que ele chama Charlie, acho que é isso. E ele é um menino com deficiência. Eu não sei ao certo que tipo de deficiência ele possui. Ele tem muita dificuldade de aprendizado e por conta disso as pessoas tiram muito proveito dele, sabe? E aí um cientista usa ele meio que de cobaia. Ele se oferece, na verdade, né, pra ser essa cobaia de um experimento em que torna as pessoas mais inteligentes, digamos assim, sabe? E bom, o experimento dá certo. Eu acho que isso não é um spoiler. E aí a gente vai acompanhando, né, essa evolução do Charlie. Ele deixa de ser uma pessoa que era basicamente humilhada pelas outras pra ser um gênio. Só que, gente, é muito mais que isso. Esse livro é tão tocante. Tipo, tudo que Charlie queria era ser mais inteligente. Por isso que ele aceitou participar dessa experiência louca. E, pra quem tá curioso, Algernon não é o nome do cara, né? Como eu já disse, é Charlie. Algernon era um ratinho, que foi a primeira cobaia que deu certo desse experimento. E Charlie meio que se torna amigo do ratinho. Aliás, eu achei incrível essa amizade dos dois. E, meu Deus, tem uma cena que envolve esse rato que eu não posso falar que é spoiler. Que assim, gente, eu chorei tanto por causa de um rato. Mas é isso, eu não vou falar mais, porque senão eu vou estar dando spoilers. Eu falei muito sobre ele na minha resenha, então caso você tenha curiosidade, vai lá ver a resenha.
ele foi 5 estrelas, favoritado. Esse aqui foi um dos livros em que eu acho que superou desde John T. Six, então assim, eu não sei qual que é o meu preferido do ano. Tô bem em dúvida entre os dois. O 20º, eu acho, livro que eu li esse ano foi A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Foi o primeiro livro que eu li dele. Ele tem um outro livro que eu quero ler muito em 2024, que é Anna Karenina. Eu tô começando a ler autores russos, eu já li ele, né? Eu comecei a ler Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um autor que com certeza eu vou ler muito em 2024. E enfim, esse livro fala sobre um homem que ele tá no leito de morte. E a gente acompanha toda a vida dele e todo o processo de morte dele também. Bom, spoiler, ele realmente morre, né? Eu achei esse livro, assim, genial. Eu tava comentando isso com a minha mãe hoje. Porque, tipo assim, ele basicamente deu voz a pessoas e a sentimentos que só quem sente sabe. E essas pessoas não conseguem falar isso. Elas não têm oportunidade de conversar sobre essa sensação de que vai morrer, sabe? Deve ser algo muito assustador. E só quem sente é quem tá ali. E, bom, essas pessoas morrem, então não tem como elas contarem como é que foi, né? E o Tolstói conseguiu colocar isso num livro. É uma história muito interessante de ser contada, apesar de simples, né? Parece tão simples, tipo um homem no seu leito de morte. Mas eu achei genial. E é isso, a escrita é muito boa, super leve. Eu li em um dia, é bem pequenininho o livro, mas vale muito a pena. O 21º livro que eu li esse ano, infelizmente não foi uma experiência muito boa. Acho que foi o pior livro que eu li esse ano, que foi Um de Nós Está Mentindo. Ele não é de todo ruim, mas não foi pra mim a história. Eu achei os personagens muito mal desenvolvidos, um suspense bem blé, muito clichêzinho, assim, personagemzinho adolescente dos Estados Unidos, sabe? Enfim, não foi pra mim, mas pra quem eu acho que tá começando a ler suspense, talvez seja um livro bom. O 22º livro foi um dos melhores do ano, acho que pra compensar o outro que não foi muito legal. Esse aqui, sim, superou minhas expectativas, que é Capitães de Areia, do Jorge Amado. Um clássico brasileiro, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar. Tem novela, tem filme, tem música, tem tudo desse livro. Ele conta a história de meninos de rua, lá da cidade de Salvador, na Bahia, eu acho que é Salvador, se eu não me engano. E Jorge Amado consegue trazer a realidade mais crua e nua possível. Eles são pessoas que têm atitudes muito ruins, apesar de não serem meninos ruins. É só a realidade e o contexto em que eles vivem, né? Não tem como esperar algo muito melhor de quem só recebeu coisa ruim a vida inteira. O livro fala muito disso. Mas apesar disso, tudo que a gente quer é poder botar todos eles dentro de um potinho e cuidar de cada um deles. A gente pega muito apego a cada um desses meninos, dos Capitães de Areia, né? O final desse livro é maravilhoso. Eu amo de paixão, recomendo demais. O 13º livro foi um livro que me decepcionou bastante. Eu tô oscilando, né, entre o livro bom e ruim. Ele não é de todo ruim, mas eu acho que foi mais pela decepção, porque eu esperava muito e não recebi muita coisa. Que foi A Biblioteca da Meia-Noite. Eu marquei bastante, né, apesar de tudo, eu tô falando mal do livro. Ele tem sim umas partes boas, umas frases legais. Mas eu acho que ele tem essas frases legais pelo fato dele ser uma autoajuda disfarçado, né? Eu achei a história bem mais ou menos, os personagens bem mais ou menos. O final do livro foi bem mais ou menos, então assim, tudo foi bem mais ou menos pra mim no livro. Não é ruim, horrível, mas também passou longe de ser bom pra mim. O 14º livro, eu não tenho físico, também peguei na biblioteca da escola, vou deixar a fotinha aqui, que é O Mundo de Sofia. É um livro de filosofia, disfarçado de ficção. Na verdade, eu nem sei se é disfarçado. Meio que é uma menina que tá aprendendo filosofia por meio de cartas em que uma pessoa misteriosa manda pra ela. Eu achei o livro muito informativo. Talvez se eu fosse mais nova, porque a maioria dos filósofos ali eu já conhecia, então assim, não foi muita surpresa pra mim, sabe? Eu já sabia muita coisa do que estava sendo contado ali, mas eu acho que pra quem tá no início da adolescência e na infância, com certeza é um livro incrível pra se ler. O 15º livro é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu escrevi muito nesse livro, gente, eu vou ver se eu consigo mostrar. Assim, gente, tá dando pra ver, né? Eu tive uma experiência muito única com esse livro.
Ele é mais um desses livros que trata da forma mais crua possível as pessoas e os relacionamentos humanos em si. Ele basicamente conta a história de uma menina que se envolveu com um menino na adolescência e eles ficam num vai e vem assim durante toda a vida. Falando assim parece bem clichê, mas o livro é bem mais que isso, tipo, bem mais que isso. Eles desenvolvem um sentimento assim quase espiritual um pelo outro, sabe? Eles, tipo, mesmo que se envolvam com outras pessoas, eles estão sempre presos um ao outro. E apesar de não ter sido um dos preferidos do ano, eu dei 4 estrelas pra ele. Com certeza foi um livro único, que trata os relacionamentos de uma forma única, a vida adulta de uma forma única, as pessoas e os sentimentos de uma forma única. Juro, tem tantas coisas nesse livro que, tipo assim, eu já havia sentido antes, mas eu não sabia como colocar em palavras. Eu não achava que fosse possível colocar em palavras. E essa autora conseguiu, gente. É realmente bizarro. Apesar de eu estar panfletando ele como um livro de romance, ele passa bem longe disso, tá, gente? Ele é muito mais que isso, de verdade. É um livro para maiores de 18, tá? Tem muita cena pesada aqui. Mas pra quem tá começando a vida adulta agora, eu acho, assim, ideal. O 16º livro que eu li esse ano foi mais um livro de política. Eu li bastante livro de política esse ano. Que é O Estado e a Revolução, de Vladimir. Eu não sei falar, com certeza não é assim que se fala, mas é parecido. Irit Lenin. O famoso Lenin, né, gente? Gosto muito desse cara. Pra quem não sabe, ele foi o cara que organizou toda a Revolução Russa ali, né, no início dela. Nesse livro, ele escreve sobre como o Estado se torna obsoleto depois da Revolução Socialista, né? Ele argumenta nesse livro como o Estado serve como um meio de oprimir a classe oprimida, que no caso é os trabalhadores, né, o proletariado, e que é usado pela elite, pela burguesia, para conseguir manter a sociedade de uma forma estável no viés deles, né? Que é o quê? Continuar com a propriedade privada, continuar mantendo o proletariado sem direitos básicos e continuar se mantendo no poder e tendo todos os privilégios que elas têm, né? E com a Revolução Comunista, né, pregada por Lenin, o Estado se tornaria obsoleto. Durante a Revolução Socialista, eles ainda utilizariam do Estado o trabalhador, que no caso seria a classe dominante, né, na Revolução Socialista, e a elite seria a minoria. E o proletariado utilizaria do Estado por algum tempo para fazer algumas reformas ali, mas que depois de um tempo, com a extinção das classes sociais, o Estado se tornaria finalmente obsoleto e perderia sua função, que é basicamente reprimir uma classe social em função da ascensão da outra. E é isso, eu adorei muito o Estado e Revolução, me ensinou assim muita coisa que eu tinha dúvida sobre o comunismo, sobre a Revolução, assim, né, como que funciona o Estado, as leis, né, como a Revolução Comunista. Esse livro me tirou todas as dúvidas. Então, assim, pra quem tá começando a estudar a política e quem se interessa, né, pelo comunismo, eu acho um livro incrível pra se ler. O 17º livro lido esse ano foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E, bom, gente, eu já começo a sorrir automaticamente quando falo de Clarice. Eu sou apaixonada por essa mulher. Foi o primeiro livro que eu li dela, mas eu já vi muita coisa sobre ela, muito poema, muita carta. E, aliás, meu sonho é ler o livro dela. Tem 3, né? Todas as cartas, todos os poemas, ou todas as poesias, eu acho, e todos os contos. Eu quero muito ler os 3. Juro, é livros que eu tenho que ler até morrer, obrigatoriamente. Eu tinha ouvido falar que era uma leitura muito difícil, e realmente não é fácil, você tem que ler com atenção. É um livro difícil de entender em certas partes, mas que vale muito a leitura. E cada palavra que Clarice fala parece que ela tá direcionada a você, sabe? Ela parece que escreveu a história pra você. É incrível, assim. Eu percebi ao longo do livro que a Carla Madeira, eu acho, né, parece que se inspirou muito na Clarice Lispector. Acho que talvez por isso eu goste tanto da escrita da Carla, né? Porque eu também gosto muito da escrita da Clarice e eu acho que ela deve ter se inspirado de alguma forma, porque realmente é bem parecido. Eu pretendo gravar uma resenha só pra ele no canal, mas eu vou dar um resumo aqui sobre o que é.
Eu também escrevi muito nesse livro, gente. Eu tô com esse hábito de fazer isso nos meus livros. E eu tô adorando, sério. É uma experiência muito boa. Eu acho que torna o livro ainda mais meu, sabe? E quando eu reler ele, e eu vou com toda certeza, eu vou lembrar de cada pensamento que eu tive, sabe? Enquanto eu tava lendo, olha. Deixa eu tentar focar. Eu realmente marquei ele inteiro, assim. E ele conta a história, né, de uma moça que ela é nordestina e ela vai pro Rio de Janeiro em busca de emprego, né? E, bom, ela é só mais uma moça comum que aparenta não ter nada demais, mas que o autor, no caso, não é a Clarice, né? Ela usa meio que um anonimato pra ela mesma, que é de um homem que tá ali escrevendo sobre essa mulher, em que ele viu nas ruas do Rio de Janeiro e sentiu a necessidade de falar sobre ela e sobre toda a história em que ele imagina dela, né? Todas as coisas que ela sente, essa mulher, mas que também representam toda uma sociedade, sabe? Gente, só Clarice mesmo consegue escrever de um jeito tão único as coisas mais comuns do mundo, sabe? E é realmente incrível a gente acompanhar essa história. Eu nunca tive que parar tantas vezes lendo um livro. Eu lia e, tipo, vinha um impacto tão forte que eu sentia a necessidade de parar, respirar, pensar sobre e depois voltar, sabe? É uma leitura incrível, 5 estrelas, favoritado, um dos melhores do ano. O 18º livro que eu li esse ano foi A Morte no Nilo, de Agatha Christie. Uma das minhas autoras favoritas também. Foi quem me fez perceber que eu amo suspense, amo livro investigativo, assim, sabe? Que tem um detetive, um crime, nossa, eu adoro. E, bom, esse livro é um prato cheio disso. Ele retrata a história de uma moça que é morta em um navio e, basicamente, todo mundo que tá ali é suspeito. Tem bem mais do que isso, tem muita coisa por trás e o final desse livro é maravilhoso. Aliás, queria falar que eu adivinhei o final. Eu fiquei tão feliz, tipo assim, eu criei uma teoria no início do livro e ela se concretizou, não por completo. A última página do livro me deu uma surpreendida, eu realmente não esperava aquilo, mas o plot em si, eu acertei, gente. Não queria falar nada, tá? Mas eu acho que eu sou um gênio. Eu dei 3,5 estrelas pra ele, apesar de ter sido um livro muito bom, que eu me diverti muito lendo. Não foi nenhum livro, assim, surpreendente, que marcou a minha vida, então por isso que eu não dei notas maiores, mas com certeza foi um livro ótimo. Eu adoro os livros da Agatha Christie. Eu tenho mais um dela aqui em casa que eu quero ler também. E acho que, assim, é uma autora que você começa a ler e você não para. Tipo assim, eu vou ler ela pro resto da minha vida, sabe? Porque tem vários e vários livros dela, tipo assim, centenas mesmo. E sempre que você tiver a fim de ler algum novo dela, vai ter, então, né? Bom, gente, tá acabando o vídeo já, né? O 29º e o 30º livro, eu não terminei eles ainda. Ainda falta uma semana pra terminar o ano, no dia que eu tô gravando esse vídeo. E eu tenho plena esperança de que eu vou terminar eles a tempo, né? Pra fechar os 30. O 29º é Orgulho e Preconceito, que eu já li, acho que metade praticamente dele, da Jane Austen. Clássico, né? Tô gostando bastante, apesar de achar muito lento. Ele é um livro bom. E o 30º livro é o livro Salário, Preço e Lucro, de Karl Marx, que eu tô lendo em PDF, vou deixar a foto aqui. Tô na metade também e tô com a esperança de que vou terminar até o dia 31, né, pra fechar os 30 livros. Agora, gente, antes de finalizar o vídeo, eu vou falar as minhas metas de leitura pro ano de 2024. Primeiramente, eu queria mostrar o caderno que eu ganhei de Alice, gente, olha isso. Alice é minha amiga, bem comunistinha, né? Primeira meta, ler mais do que 30 livros. Como esse ano bati 30, eu tô na expectativa de que eu vou conseguir, tá? A segunda é ler no mínimo 5 livros clássicos. Eu acho que esse ano eu li mais ou menos isso também, uns 4, 5. Ler no mínimo 4 livros encalhados que estão na minha estante, ó, e eu ainda não li. Quarto, ler 3 livros de política. Esse ano eu li mais que 3, então assim, acho que eu vou conseguir. 5, ler 2 livros de fantasia. Eu não leio muito fantasia, então eu acho que esse aqui tá sendo a meta mais difícil. Mas com certeza acho que vai ser Harry Potter, que eu quero ler as continuações. E o 6º é ler uma autobiografia. Esse ano eu fiz isso, né, que foi a da Rita Lee. Do ano que vem eu não tenho ideia, eu não conheço nenhuma autobiografia que eu tenha interesse.
mas vou ter que descobrir pra bater a meta, né? E aqui alguns autores que eu quero ler em 2024. Entre eles estão Machado de Assis, Kafka, e do Machado de Assis, eu tenho os livros deles aqui que eu comprei na Prime Day, acho que foi. Eu quero ler também Karl Marx, né, novamente. Quero ler Dostoiévski. Eu tô lendo Crime e Castigo, eu li umas 100 páginas e parei, mas eu pretendo terminar. Quero ler Lenin também, novamente. Quero continuar lendo Clarice. Quero ler Fernando Pessoa. Quero ler Gabriel Garcia Marques. E Stephen King eu quero ler também. E é isso, gente. Esses foram os 30 livros que eu li esse ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva e etc. Até a próxima.